Bom dia a todos. Queria começar por dedicar uma palavra a todos os que aqui estão e aos que hoje aqui hão de vir, felicitando-os por abdicarem do conforto das suas casas e do seu fim de semana para discutirem o futuro da nossa terra e o futuro da nossa gente. Queria também agradecer e deixar uma palavra especial à comissão organizadora deste encontro, pelo amável convite que me dirigiram e, para todos os efeitos, pela confiança que me depositaram para fazer esta primeira intervenção de enquadramento. Este encontro pretende ser, antes de mais, um espaço de cidadania. Um espaço onde, em conjunto, possamos pensar e discutir temas que vão muito para além de meras agendas de grupo ou de lógicas partidárias. Aqui estarão hoje um conjunto alargado de pessoas com diferentes posicionamentos políticos, diferentes experiências e diferentes percursos. Cidadãos independentes e militantes de diferentes organizações partidárias. Pessoas que sabemos especialmente atentas às realidades do nosso tempo e da nossa vida coletiva, com o único propósito de pensar Portugal, o seu futuro e as suas realidades envolventes. Mas importa, desde já, deixar claro: este encontro não se destina a ser um muro de lamentações, nem um encontro para carpir mágoas ou acumular reclamações. O objetivo é muito diferente. Sem prejuízo dos necessários diagnósticos, que naturalmente se farão e que eu próprio de seguida apresentarei, gostaríamos que este encontro sobressaíssem principalmente um conjunto de conclusões próprias de um tempo que tem de ser um tempo reivindicativo e, por excelência, um tempo de ação. Para esse objetivo, convidamos todos, os membros dos painéis e a assistência, que sejam todos parte destas reflexões e que o façam em espírito de total liberdade. Quero, a este propósito, aproveitar este momento para fazer uma justa referência ao percurso do movimento Alternativa e Responsabilidade. Se fosse chamado a definir o histórico deste movimento, caracterizá-lo-ia sem qualquer hesitação, como sendo um percurso marcado por um firme e desassombrado exercício da liberdade individual, protagonizado por um conjunto de homens e mulheres que, militando num partido, se sentem e se sabem homens e mulheres livres. É o que desejamos também para este encontro, que ele seja, para além de um ato de cidadania responsável, acima de tudo, um espaço de liberdade. Demos a este encontro o nome de Mudar a Bem. Identificamos na nossa vida coletiva, à escala nacional e europeia, um conjunto de realidades em que não nos revemos, associado a um leque de expectativas e de receios dos cidadãos que não encontram hoje nem resposta, nem soluções. O estado atual do designado projeto europeu é, aliás, disto mesmo, um bom exemplo. Temos entendido que não é avisado nem prudente olhar a Europa numa ótica de conflito entre países do Norte e países do Sul. Mas é hoje incontornável para as opiniões públicas que a Europa se encontra dividida entre o que parece ser uma relação entre infratores e carrascos, onde ora o eixo franco-alemão, ora a Alemanha a sós, parecem de tudo dispor e para tudo assumir uma última e decisiva palavra. E aqui, das duas uma. Ou há uma perigosa falha de comunicação, ou a realidade está hoje assente numa base que em tudo contraria o projeto original europeu. O próprio euro é uma realidade hoje cuja existência vai sendo crescentemente posta em causa. Para quem nos observe, e a nossa imagem hoje é feita de povos que se recriminam entre si, de governos que se acusam, num projeto que, criado para a prosperidade e para a paz, se encontra muito longe de demonstrar, pelo menos, união. A Europa e o mundo estão a mudar, e a forma e o rumo que tomará essa mudança acontecerá na medida em que formos capazes de interpretar este tempo e sermos, perante os desafios, agentes ativos e não espectadores resignados. As mudanças que defendemos e que serão abordadas hoje, ao longo deste encontro, mais do que mudanças prudentes, são, acima de tudo, mudanças urgentes e necessárias. Perante os desafios e as dificuldades que todos conhecemos, temos a obrigação moral de estarmos dispostos a tudo, menos a atos de rendição. Se este é um tempo de mudança, acreditamos que há de ser também um tempo constituinte, um tempo no qual novas realidades podem e devem constituir-se e ganhar vida. Organizámos por isso este encontro. Fizémo-lo como quem pratica um ato de esperança. Acreditamos firmemente que um mundo em mudança, um mundo que pede mudanças, é também um mundo que oferece oportunidades.
No que respeita à atividade dos partidos políticos, temos defendido uma forte mudança, uma mudança orgânica, voluntária, a partir de dentro desses mesmos partidos e através deles, do próprio sistema. Será apenas uma parte, mas uma parte importante daquilo a que chamamos mudar a bem. Disto falaremos num dos painéis, mas gostaria desde já de salientar que a classe política tem que perceber que a sociedade atual lhe exige mais, que lhe exige mudança nos comportamentos, nas estratégias, nos compromissos. Em suma, uma mudança forte na relação que ela própria estabelece com os seus eleitores e com os cidadãos em geral. Mas atenção, a experiência também já nos demonstrou que a atual classe política só entenderá esta necessidade se a sociedade muito claramente lhe mostrar, ou seja, os agentes políticos mudarão, se e na medida que a sociedade muito claramente o demonstrar e o exigir. E esse papel não cabe a outros que não a todos e a cada um de nós. Vivemos hoje também uma crise grave de representatividade, que para além de grave é crescente. A descrença na classe política e o afastamento desta dos eleitores são fenómenos que não encontram a sua origem na crise atual, nem encontram nela sequer a sua principal justificação. É um processo que se vem acumulando e agravando no tempo e que importa analisar e corrigir. Também aqui há muito a mudar. Os cidadãos assistem, às vezes com espanto, a maior das partes das vezes com desinteresse, a um cotidiano político demasiadamente preenchido com jogos partidários, demasiadas posturas que não passam de mera tática partidária e demasiadas pseudo-polémicas sem interesse ou relevância para o interesse nacional. Mas há neste particular, desde logo, um problema de base, que tem minado à exaustão uma relação que se deveria fundar essencialmente num verdadeiro pacto de confiança. Refiro-me à relação da classe política com a verdade. Há desconformidade recorrente entre as expectativas criadas em períodos pré-eleitorais e as práticas governativas executadas após as eleições. O problema não está necessariamente na mera possibilidade deste desencontro. Vivemos num mundo e num tempo onde a mudança, a vários níveis, é especialmente rápida e onde coexistem um conjunto de variáveis absolutamente impossíveis de dominar. Bastará alguma atenção às realidades do tempo presente, ao nível da política, da economia, das finanças, ou mesmo no âmbito da guerra e da paz, para nos ser fácil perceber que, em certos aspectos, nunca como hoje fomos tão pouco dominadores do nosso próprio destino. Mas uma coisa é o que decorre do domínio da surpresa e do imponderável. Outra, o que surge da tática política e do domínio do premeditado. O recente exemplo do Syriza, na Grécia, ou o caso de François Hollande, em França, foram disso mesmo exemplos paradigmáticos. Mas se há um facto que estes foram pródigos no exagero, também é certo que já assim não o foram, na originalidade. Também por cá, esta desconformidade entre o discurso eleitoral, as posturas na oposição e depois a realidade governativa tem um espaço tristemente conquistado à confiança dos eleitores, seja por ação, através de promessas inconsequentes, seja por omissão, através de manifestos eleitorais minimalistas ou mesmo através do silêncio. Trata-se de uma verdadeira tática do não compromisso, procurando, ao não dizer quase nada, poder depois quase tudo. Quando na política se caminha deste modo, num dia ganham-se as eleições, para no dia seguinte se perderem os eleitores e com eles um capital de confiança que no tempo se desvanece, arrastando consigo, como temos assistido de um modo alarmante, não só a credibilidade dos seus agentes, mas a credibilidade das suas instituições e, no limite, a credibilidade do próprio sistema democrático. Mas se na política deve haver um tempo para o estudo, um tempo para os programas e a sua execução, também é certo ser devido ao país, um tempo para balanços. Um tempo que podem e devem ser assinalados, com orgulho, os momentos e as escolhas que correram bem, e um tempo para reconhecer, com verdade, os momentos e as escolhas que não correram como previsto. O exercício da atividade política tem sido demasiadas vezes transformada num exemplo acabado da arte da ilusão, onde o erro é sistematicamente camuflado, o incumprimento escamoteado, a falha escondida, numa atitude própria de quem parece arrogar-se, no estatuto de quem nunca se engana e raramente tem dúvidas, como se a dúvida não fosse uma coisa natural e o erro uma realidade possível.
Em tempos como os que vivemos, em que se aproxima o fim de uma legislatura, é nosso dever exigir aos seus protagonistas um balanço sério e rigoroso do seu legado. No que respeita concretamente à atual maioria, entendo que é da assunção leal e verdadeira desse mesmo legado que deve renascer a legitimidade para voltar a apresentar um novo programa político para o futuro de Portugal. E no que ao futuro de Portugal respeita, e sem querer imiscuir-me no que é pertença dos próximos painéis, diria que é já hoje a obrigação da sociedade civil portuguesa exigir dos atores políticos nacionais, sejam eles quais forem, algumas salvaguardas. A salvaguarda de políticas responsáveis, que garantam uma gestão cuidada e controlada dos dinheiros públicos, que não volte nunca mais o despesismo descontrolado, agravado por conter no seu currículo estádios onde não se joga, aeroportos sem aviões ou estradas de luxo onde quase não passam carros. A salvaguarda de interesses das gerações futuras, inacreditavelmente oneradas já por via destas despesas, vindas de um tipo de governação que tende a brilhar hoje, endividando o amanhã. O combate sério e sem tréguas à corrupção e ao enriquecimento ilícito. A introdução de uma forte componente ética no exercício de cargos públicos, dando desde logo uma especial atenção à separação do que deve ser do domínio da política e o que deve ser exclusivamente do domínio dos negócios. E a possibilidade, quase inédita do nosso país, de celebração de acordos interpartidários ou pactos de regime, em questões que mereçam o consenso da sociedade e se revelem determinantes do ponto de vista estratégico para o nosso futuro. Isto evitaria que, no que é essencial, se produzissem estratégias descontinuadas e políticas zigue-zagueantes ao sabor dos ministros ou dos governos. Tanto mais quando é sabido que a ausência destes pactos decorre fundamentalmente de interesses oriundos de estratégias político-partidárias em detrimento do que realmente se impõe, que deveria ser sempre e só o interesse nacional. A não compreensão destas exigências, a par de uma forte mudança de um estilo e na forma de fazer política, resultará inevitavelmente no aumento da já preocupante abstenção, dos votos nulos e votos brancos, e na ideia generalizada de que a política não passa de um espaço mal frequentado, onde eles são todos iguais, onde após cada eleição passa a ideia de que não se passa mais do que mais do mesmo. Pertence a uma geração que se afastou da intervenção política, inclusive ao nível da mera filiação partidária ou da participação na vida dos partidos. Contrariamente à geração anterior, que vivia um regime autoritário e tomou nas suas mãos o rumo a dar a uma jovem democracia. A minha geração cresceu com a sensação de tudo estar feito, de tudo estar já resolvido, num ambiente de aparente prosperidade, onde cada um se preocupou muito mais com a sua vida pessoal do que com a intervenção nos domínios daquilo que é de todos. Talvez estejamos hoje a pagar um preço demasiado elevado por essa nossa postura. Não obstante, temos sido confrontados com apelos e advertências várias para uma maior participação dos cidadãos na vida política. O próprio Papa Francisco tem disso mesmo sido exemplo, impelindo os cristãos a avançar, a participar, a serem mais do que meros observadores ou treinadores de bancada, a serem parte mais ativa e a transformarem a sua sensibilidade pessoal numa sensibilidade pessoal consequente. Passa por aqui a obrigação de pensar Portugal e de agir na direção do país que queremos deixar àqueles que vierem depois de nós. Vou terminar. Na certeza de que nos esperam hoje aqui um conjunto de painéis e de intervenções especialmente interessantes e reafirmando o que disse no início, que este seja um espaço de cidadania, um espaço de esperança e, acima de tudo, um espaço de liberdade. No âmbito da intervenção pública e política, que no movimento Alternativa e Responsabilidade entendemos adequada, não pretendemos impor-nos à realidade no sentido de amoldar, como que a regra e o esquadro, em obediência a um qualquer desígnio ou modelo pré-concebido. Respeitamos e defendemos o pulsar próprio das coisas da vida e, se nos for permitido, em algum momento, influenciar positivamente a sociedade em que nos inserimos, então já terá valido o esforço a que nos propusemos. Importa-nos especialmente que, quando chegar a hora de passarmos o testemunho, o possamos fazer com a confortante certeza de nos sabermos em paz connosco próprios. Se no âmbito da atividade política nos perguntarem quem somos e por que razões é que aqui estamos, é disto que melhor sabemos falar.
E até hoje, no que toca a razões, nunca precisámos de mais. Muito obrigado a todos e bons trabalhos.